Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Dilma Machado. Muito mais coisas da casa para você. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Dilma Machado. Muito mais coisas da casa para você. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Coisas da Casa Decora. Com a Dilma Machado, é claro, a nova loja da Azevedo Sodré. Fantasticamente linda. Aliás, essa loja está realmente um charme, espaço maior para realmente você expor tudo aquilo que você gosta, né? Porque a gente sabe que você sai procurando, garimpando peças interessantes, pensando nos profissionais, né? Eu vou te dizer, Cláudio, eu estou muito feliz porque eu estava com um pouco de receio que o cliente final, porque a gente atende muito cliente final, que vem, que quer fazer decoração e não tem arquiteto, ou que vem para comprar um presente. A gente tem muita peça para presente. E eu estava com um pouco de receio que, por ser uma loja grande, afastada do passeio, que o meu cliente final ficasse meio preocupado. Mas a gente está tendo muita visita, muita aceitação, todos estão adorando a loja, eu estou super feliz. E eu fico encantada com a recepção dos arquitetos, dos designers, dos decoradores e do nosso cliente final, que se encanta aqui, é como se fosse a casa dele. Eles vêm, vão passando nas salas, vão vendo tudo, tomam um café, comem bolo e a gente se diverte. Agora estamos montando a cozinha, então aguarde, em breve nós teremos uma cozinha. Até o Cláudio Martins vai ter que fazer o prato dele favorito, que essa vai ser a brincadeira. Qual o seu prato favorito? É o nome da brincadeira. E nós vamos convidar alguns clientes, alguns arquitetos e você também para apresentar o seu prato favorito. E fazer, né? Não vale trazer de casa. Bom, isso é gostoso disso, né? A sua intenção com a loja era justamente criar essa movimentação. Que você gosta de trazer mesmo essa coisa dentro da sua, como se fosse a sua própria casa. E é essa um pouco a ideia das coisas da casa aqui na Azevedo, né? Mas sabe que eu queria conversar um pouco também com você hoje? Recentemente estivemos visitando a Expo Revestir, né? Sim, nós fomos Fashion lá, Week da arquitetura e construção. Uma quantidade grande de arquitetos, o Clube Designer levou 3 ônibus com o pessoal da Porto Belo e todos os arquitetos que nos atendem, e foi um dia maravilhoso. Acabou numa pizza maravilhosa, com fraternização, vinho e tal. Achei assim muito interessante é que esse ano a Feira Revestir, ela trouxe muita novidade, todas envoltas em muito luxo. Era a cara da riqueza. Você vê isso nos azulejos, nos pisos, nas pedras mármores. Olha, eu fico arrepiada. Eu falo e vou me arrepiando porque eu percebo que tudo que eu tenho feito na loja tem a ver com as roupas que estão sendo lançadas, com as bolsas, com os sapatos e com os revestimentos das casas. Eu ia te chamar a atenção justamente para isso, né? A loja tem uma sintonia, você tem uma sintonia muito grande, né? Com todas as apostas. Eu não gosto de chamar de tendências, porque tendência é uma coisa que meio que vai e passa e tal, mas as apostas para o ano, né? Porque acabam trazendo exatamente os conceitos importantes
para a arquitetura, norteiam de certa maneira os projetos daí para frente, claro, o desejo das pessoas, né, a vontade delas realizarem, terem as suas casas montadas um pouco dentro dessa sintonia, né, com as coisas boas e legais que estão acontecendo. Nós hoje estamos gravando aqui nessa sala que é azul e dourada, aliás, linda demais, que depois eu vou mostrar um pouquinho das imagens. Minha ideia, né, a cada um mês, ou às vezes até menos, porque as peças vão sendo vendidas, a gente troca a cor da sala e troca a linguagem. Então um dia você vai ter sofá, outro dia você vai ter poltronas, às vezes tem mesa de centro, outras vezes não tem, as cores mudam, os acessórios mudam, os quadros, as esculturas. Então a gente vai brincando a cada sala dessa e mostrando para os clientes o que é viável fazer, o que se pode fazer em espaços às vezes muito pequenos como essa salinha. É verdade, aqui nós temos 3x3, né, 9 metros quadrados mais ou menos, e você consegue uma composição. Sala que você pode receber qualquer pessoa que tem estofado, mesa, aparador, quadros. Projeto, isso, né, Dilma? Isso é projeto. Isso é projeto. A Dilma, naturalmente, também é da área, né? É arquiteta, e portanto, essa visão, eu gosto de dizer um pouco, a gente tem que ter uma certa visão de planta, né? Primeiro olhar o layout, né? Como é que isso está funcionando de cima, olhado de cima, né? E aí você consegue desenhar a circulação, tudo isso. E aqui a gente percebe que, apesar do espaço bastante reduzido, tem exatamente esse senso do que a gente precisa num apartamento, do que a gente pode colocar no escritório, numa casa. A gente consegue atender a todos esses espaços. Dilma, vamos lá para a Expo Revestir novamente, né? Eu percebi outra coisa muito interessante. Há um certo senso nostálgico que vem de alguns anos, né? E aí a gente esbarra com as louças coloridas, né? Isso é uma tendência muito forte. Interessante. A gente teve essa época que eu acho que ela existiu na política, na roupa e na própria situação dos países em geral, que foi essa nostalgia. E aí você vê que as coisas agora começam a se abrir. Tudo tem uma ligação. Então é a política, é a economia, é o próprio tempo, são as pessoas. Então começa a vir agora um novo desabrochar, em que você se volta de novo as pessoas para as pessoas, as coisas para as pessoas, e nisso entram as cores, que é o que faz essa diferença. Muito interessante isso, né? As cores voltam, parece que as pessoas que querem sair do beijinho, né? Sim. Querem realmente forçar. Você percebe na Revestir que existe um resgate de algumas coisas que se fazia há 20 e 30 anos atrás. Por isso essa sensação do luxo, né? Os marmorizados, os dourados, né? Muito dourado. Interessante que esses não são só os dourados, né? Nós vimos os dourados, vimos os pratas, vimos os acobreados, vem de novo, eles vão para os metais dos banheiros de cozinhas, enriquecem tremendamente os projetos. Você percebe uma coisa, a gente percebeu isso na Revestir, e isso está acontecendo também com a decoração, o mobiliário e a vestimenta em geral, que é uma enxugada no designer, que você tinha aquelas torneiras que tinham 4, 5 botões, um monte de correntes e mangueiras e etc. E hoje a torneira é uma peça simples, com um designer maravilhoso, uma delicadeza, uma simplicidade. Uma torneira é quase minimalista. Exatamente. E aí você pode, com menos designer, entre aspas, entrar com cor. Então nós vimos os amarelos, os azuis, os laranjas, os vermelhos, os lilás, nas torneiras, nos vasos sanitários, nas peças de decoração. E vocês que puderam acompanhar, e ele vai fazer alguns slides sobre isso, na Revestir agora se usa o que não se fazia há muito tempo, montar espaços que são cozinha, sala, banheiro, dormitório. Então a decoração agora entra também para você mostrar piso, azulejo, que antigamente você só ia lá, só via piso e azulejo. Isoladamente, hoje, não é? E agora hoje eles montam o que eu já fiz aqui e o que eu fazia nas minhas outras lojas, que é, para você mostrar um material, você precisa compor ele no espaço, para que as pessoas tenham mais facilidade de visualizar. Então você via stands em que houve uma combinação de peças nas paredes, que já era mais ou menos assim, faça assim, né? Era quase uma coisa já
pronta, você leva esse com esse e está perfeito, que é o que a gente faz aqui. Quando você monta um ambiente em tons de azul, que você já tem os dourados que combinam, o azul marinho, o azul claro, essas tonalidades de cor, as sugestões de mobiliário, onde entra o branco e a madeira, que são complementos para o azul, nós já damos a ideia de como você pode montar um espaço ou a sua casa toda, o apartamento inteiro, usando essas matizes, essas cores claras e fortes, as que se contrapõem, as que se complementam. Esse espaço fica harmonioso, não pode faltar o paisagismo, que é uma coisa que eu tenho paixão. Então, você a cada canto que olha, você vê essa quantidade de arranjos e flores, ou às vezes só a própria planta, todas permanentes, porque hoje a gente não tem condição em pequenos espaços, ou espaços que não tem a luz do sol, de manter flores naturais. E nem temos tempo de ficar regando, mexendo, tirando as plantinhas, etc. Então você já encontra tudo isso numa loja só. E esse é um comentário que eu tenho ouvido muito, que está me deixando muito feliz. Que as pessoas estão assim, mas Dilma, que bom, porque agora eu já tenho tudo num lugar só. Eu não preciso comprar uma peça aqui, uma lá, uma não sei aonde. Porque a gente tem um pouco de mobiliário, tem agora estofados, poltronas, almofadas, a gente abriu um pouco esse mix para poder facilitar a vida dos nossos clientes. Então você já tem a mesa de canto, o aparador, o buffet, ou pequeno, como esse que você está vendo aqui, ou a gente pode pedir na medida que você quiser. Os quadros a mesma coisa, então as pessoas não precisam sair, senta aqui, toma um café conosco, aprecia e a gente já separa, leva, é tudo pronto, entrega. Algumas coisas a gente encomenda, a maioria o pessoal já pede para entregar, a gente já coloca, instalamos no local, então isso tudo facilita, né? É isso aí. Bom, Coisas da Casa decora, as inspirações, né, que vão nortear o decor, o design em 2019. Sim. Muito luxo, né? Muito luxo. Esse luxo que não precisa ser caro, né? Muita cor, ter muita cor. Sim, né? Isso é uma coisa que eu falo para os clientes. A gente tem peças de Murano de 5, 6 mil reais e temos vasos de cerâmica de 60, 70 reais que vão se juntar e completar a decoração. Não há necessidade de você fazer uma sala toda de Murano, né? Você pode brincar com as peças, com as cores e com os formatos e a procedência de cada uma também. Basta juntar. E aí é o grande segredo, né? Aqui na Coisas da Casa. Coisas da Casa decora. Com a Dilma Machado. E o Cláudio Martins. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Revestimenta, você encontra a solução completa para sua casa. Uma enorme variedade de porcelanatos, revestimentos, pastilhas, papéis de parede, louças, metais e iluminação. Ótimos preços, atendimento diferenciado e um showroom que vai surpreender você. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Avenida Washington Luiz, 412, Gonzaga, Santos. Acesse nossa fanpage.
Eurocutina Experience. Nesta edição, com a arquiteta Adriana Paiva, compartilhando conosco um projeto incrível, daqueles que a gente gosta realmente de apreciar, não, Adriana? É verdade. Hoje nós vamos falar sobre essa cobertura, que é uma cobertura duplex aqui na cidade de Santos, que eu fiz, foi um dos meus últimos trabalhos. É uma cobertura bem generosa de metragem quadrada, são 1.000 metros quadrados de área construída, área útil. Então eu pude ousar, criar, e graças a Deus os proprietários entraram no espírito da criação, aceitaram tudo e ficou muito bacana. Vocês vão Quando isso acontece é muito gostoso, né? É porque muito bom. essa liberdade que o profissional tem de criar, de realmente explorar. E aqui eu percebi que, apesar de nós termos uma metragem generosa, você ainda brincou com a integração dos ambientes, os terraços são integrados, esse conceito aberto, né, acaba deixando uma sensação de amplitude impressionante. Sem dúvida, uma das minhas marcas registradas é essa, a integração dos espaços, trazer vida para os ambientes, trazer a luz, trazer o sol, mesmo um dia de chuva, fazer isso tudo se integrar entre os espaços. Então, logicamente, quando a construção permite, tirar as paredes e ter essa harmonia, essa convivência gostosa, bacana. Você entra nesse apartamento, você é banhado por luz e paisagem por todos os lados, né? Então acho que isso que é o gostoso. E adequando ao uso da família, eu fui criando os espaços, aumentando uns, reduzindo outros, deixando de acordo com a cara e com a personalidade deles. Bacana isso, né? A Eurocutina hoje entra com muita tecnologia, né? Porque as nossas cozinhas ganharam um outro caráter, não, Adriana? As nossas casas, né? Claro que muitas vezes tem a pessoa que ajuda e tal, mas as pessoas, os donos da casa, os moradores, gostam de alguma maneira também fazer as suas pequenas incursões por cozinha, por espaços gourmet. Isso tem um pouco, não é? Sim, isso está muito em alta hoje em dia, né? As pessoas estão recebendo mais, estão trazendo seus amigos para dentro de casa, né? E aí ficam aqueles papos ao longo da madrugada, uns terminam até durante o dia, enfim, é uma delícia esse convívio. Então as pessoas estão apreciando mais ficar em casa, cozinhar para os amigos, do que muitas vezes sair e ficar aquele compromisso mais restrito de horário, enfim. Então acho que as pessoas estão investindo mais nessa questão das cozinhas gourmet, dos terraços gourmets, né? Isso é muito bacana. Legal. Vamos contar um pouquinho do que nós temos aqui, né? Porque hoje o Roberto não pôde estar conosco, né? Pediu desculpas, né? Mas ele estava assim absolutamente encantado. Falou: olha, realmente é um projeto incrível, onde a gente conseguiu trazer peças muito bacanas, trazer design, todo esse conceito, né? Que a gente gosta de chamar de Eurocutina Experience, uma verdadeira experiência diferenciada, esse cozinhar com arte, esse brincar, né, com tecnologia, uma tecnologia que fica muito próxima de todos nós, né? Porque antigamente era isso, a tecnologia era uma coisa meio distante, né? E hoje ela passa a ser fácil, funcional, prático. E isso é um avanço extraordinário, não é? Sim, sem dúvida. Tudo hoje em dia está sendo usado para nos facilitar, né, para nos otimizar. Então, isso se replica também para os eletrodomésticos. Né? Então, você ter um fogão mais tecnológico sim, não difícil de manusear. Isso é muito importante, né? Porque a palavra tecnológico às vezes assusta. E são eletros muito fáceis de operar, e onde você vai ter um resultado muito bacana. Então, por exemplo, os fornos que a gente tem utilizado hoje em dia, ele permite assar o alimento por inteiro, de uma só forma. Não acontece mais, olha, ficou cru embaixo e tostou em cima, ou ressecou o alimento, não. Tem um sistema de ventilação interno, promovendo a dispersão da caloria toda por igual.
Então, se você quer só gratinar um prato, você só gratina. Se você quer descongelar, você descongela, aquecer, assar, enfim. Isso para os fornos, né? Que é uma variedade muito grande. E as das coifas também, que elas são as responsáveis por deixar os ambientes com cheiro agradável, né? Então, aquele peixe, aquele assado de um aroma mais intenso, as coifas hoje mais tecnológicas, de um poder de sucção maior, garantem que o assado vai ficar só na cozinha. Eu, que sou adepta de integrar os espaços, calculo a minha responsabilidade quando eu resolvo tirar todas as paredes, por exemplo, de um apartamento menor e integrar tudo. Se eu não tiver os equipamentos, se eu não souber escolher os equipamentos adequados, o meu projeto Fica comprometido. Fica comprometido, né? E aí vão falar, poxa vida, a arquiteta tirou todas as paredes, agora eu frito um bife, eu sinto o cheiro na sala. Não. Então é isso que eu falo, quando você projeta, você tem que imaginar o teu cliente usando aquele espaço. Então, se você está propondo eliminar paredes, você tem que dar a solução para que aquilo não seja um transtorno. Então entram as coifas e assim por diante. Eu estou dando um exemplo aqui das coifas porque é um eletrodoméstico que está ganhando muito espaço hoje em dia por conta das integrações, por conta das pessoas cozinharem mais. Então a gente tem que dar um destaque para as coifas. Quando bem escolhidas, respeitando a capacidade de sucção e tudo mais, garante um ambiente bem agradável. Mesmo você estando próximo, você não sente o que está sendo preparado. É interessante porque a gente começa a entender, né, que a cozinha é um ambiente da casa extremamente importante nesse requisito, né? Projeto bem feito significa várias questões resolvidas adequadamente. Todo o resto da casa é mais decorativo, né? Mas a cozinha, ela pede, né, um estudo mais apurado em algumas questões, fluxo também, né, circulação, tudo isso precisa ser de uma maneira muito bem pensado, né, Adriana? Sem dúvida, sim. Então, é o que eu falo, quando a gente se propõe a projetar um estabelecimento, uma residência, não é só o decorar, não é só você escolher peças bacanas que dê um visual interessante, não, é você fazer realmente arquitetura de interiores. Então, quando eu identifico arquitetura de interiores, é isso, é você transformar aquele espaço melhor para o teu cliente, tá? Então você pode comprar um apartamento de dimensões enormes, mas ele é todo mal resolvido, todo recortado, ambientes que não são muitas vezes, não é? Ambientes que não são utilizados, e a pessoa muda para aquela estrutura existente. Só que aquela estrutura, ela atendia a uma outra pessoa, a uma outra família que não tinha os hábitos dela. Então eu sempre falo, adequar o espaço ao uso e perfil da pessoa. Um bom briefing, um excelente briefing, modéstia à parte, a gente sempre faz, é para pontuar as necessidades da família e promover os espaços para esse uso. Então, se uma pessoa que não aprecia ambientes integrados, eu não posso chegar e já simplesmente quebrar tudo. Todas as paredes, claro. Entendeu? Então, é um pouco disso, né? Então, por isso que eu sou apaixonada pela minha área, pelo que eu faço, porque eu não só deixo belos espaços, mas eu deixo os espaços mais confortáveis, mais utilizáveis, enfim. É isso, se deixar eu fico aqui falando. Adriana, é isso que a gente vem comentando nessa Eurocutina Experience, né? Brincando um pouco com o experimentar, claro, essa nova geração de eletrodomésticos que toda a equipe da Eurocutina também procura trabalhar, selecionar e colaborar com profissionais, mas também com o consumidor final, né? Essa pessoa que vai receber e vai depois utilizar o equipamento, né? A tecnologia, como é que isso na verdade facilita a nossa vida, nos torna essa vida mais confortável. Eu sinceramente não imaginava que isso fosse tão importante, né? Ao nível que a gente hoje vai entendendo e vai experimentando, conhecendo
junto com o pessoal da Euro e, claro, com vocês também, com os profissionais, né? Com esse encantamento que vocês trazem, né? Quando colocam essas peças, especificam esses itens nos seus projetos. Fantástico. Eurocutina Experience, nesta edição, com a arquiteta Adriana Paiva, nesse projeto incrível que a gente acabou de compartilhar com vocês. Obrigado, Adriana. Muito Quero outros projetos. Opa, Obrigado. Obrigada. Revestimenta, você encontra a solução completa para sua casa. Uma enorme variedade de porcelanatos, revestimentos, pastilhas, papéis de parede, louças, metais e iluminação. Ótimos preços, atendimento diferenciado e um showroom que vai surpreender você. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Avenida Washington Luiz, 412, Gonzaga, Santos. Acesse nossa fanpage. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Dilma Machado, muito mais coisas da casa para você. Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Dilma Machado. Muito mais coisas da casa para você. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto.